O pronome ser pode assumir diferentes funções dentro de uma frase, e saber identificar que função é essa pode ser muito importante numa prova de concurso. Então, você precisa entender que funções são essas e como que isso vai afetar a frase, não só morfologicamente, ou seja, saber qual é a função morfológica, que classe gramatical esse ser é, mas também saber a sua função sintática, se ele serve como objeto indireto, por exemplo. Em primeiro lugar, o ser pode servir como pronome, diferentes tipos de pronomes. Por exemplo, ele pode compor a voz passiva sintética do verbo. Se eu digo assim, vendem-se apartamentos. O que é voz passiva? Porque eu posso transformar esse vendem-se apartamentos em os apartamentos são vendidos. Então, eu estou usando se para transformar esse verbo numa voz passiva. Então, vendem-se apartamentos ou os apartamentos são vendidos. O pronome ser também pode servir como um pronome integrante do próprio verbo. Existem verbos que exigem pela sua própria natureza o pronome ser, como por exemplo o verbo arrepender. Nós sempre dizemos se arrepender. Ele se arrependeu. É um pronome integrante do verbo, faz parte dele. Esse pronome também pode funcionar como um objeto direto ou indireto. Por exemplo, se eu digo a mulher se olhou no espelho, então a mulher olhou a si mesma no espelho. Nesse caso seria um objeto indireto. Então esse ser também, como pronome, teria essa função sintática. No caso das conjunções, podemos aplicar o ser de duas formas. Primeiro, iniciando aquelas orações que têm valores adjetivos. Por exemplo, se chover amanhã, eu não vou à praia. Então está iniciando essa oração que é subordinada à oração principal. Ela também pode iniciar orações substantivas, que são as conjunções integrantes. Então eu digo, não sei se vai chover amanhã. Então esse se é uma conjunção integrante. Já na partícula de realce, ela não tem uma função sintática ou função morfológica nenhuma. Ela não faz parte de nenhuma classe gramatical. Serve apenas para dar um realce. É chamado também de partícula expletiva. Você gosta de feijoada? Aí a pessoa responde, ah, se gosto. Esse se gosto, esse se não tem função nenhuma. É apenas um realce que se dá à palavra. Agora, como índice de indeterminação do sujeito, eu uso o se para dizer que o sujeito é indeterminado. Por exemplo, isso acontece em verbos que são intransitivos ou transitivos indiretos. Por exemplo, precisa-se de empregados. Quem precisa? Não sei, porque esse índice de indeterminação do sujeito não me deixou saber quem é. Então, na frase dessa questão, bem, o mercado precisará se reinventar. O mercado vai reinventar quem? A si mesmo. Ele funciona então como sintaticamente objeto indireto, mas também para isso ele é um pronome. Então a resposta certa, letra A.